Olá, alunos do oitavo ano. A gente vai continuar aqui com a História do Brasil. A gente falou na última semana sobre a questão indígena, né? Como é que os índios foram sendo dizimados no Brasil. E se meio que se entrelaça com o nosso próximo assunto, que é o século do ouro no Brasil, né? A descoberta de ouro no Brasil. E a gente vai entender esse assunto, ele vai ser dividido em algumas partes, ele não vai ser em uma semana apenas para ser dado. E como é que nós podemos entender isso, crianças? Vamos pensar da seguinte maneira. Por que ouro era importante? Ouro era importante porque, antes de qualquer coisa, antigamente, né, as moedas dos países eram feitas de ouro ou prata puros. Quando o país não tinha ouro ou prata, ele misturava a moeda com outros elementos e a moeda ficava de menor valor. Então, para qualquer nação que quisesse ser rica, ela tinha que ter acesso a ouro ou prata. O Brasil, vocês viram já em outras aulas, o Brasil foi sendo explorado na base do açúcar, né? Que foi o nosso ouro branco. Mas ouro mesmo vai ser achado no início do século XVIII, no final do século XIX, no século XVII para o século XVIII, quando vai se achar ouro no Brasil. E isso vai ser fundamental para quê? Para nós entendermos que a mudança da região mais rica do Brasil saiu do Nordeste para o Sudeste, porque vai ser achado na região onde hoje nós chamamos de Minas Gerais, né? Então, esse é o Brasil que vai ser o Brasil do século do ouro, né? E eu queria mostrar isso aqui para vocês. O ciclo do ouro vai ser no século XVIII, vai ser principalmente onde hoje é Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e vai ter início com os bandeirantes, aqueles que nós falamos na última aula, que eram os caçadores de índios, certo? Os bandeirantes eram bandos armados que percorriam o interior do país em busca de riquezas, e a origem dessa galera era a Vila de São Vicente, hoje Vila de São Paulo, hoje Estado de São Paulo, desculpe, né? Não a Vila de São Paulo. E como é que era a questão? No Bandeiras, a gente tem que dividir a entrada e a bandeira. Bandeiras eram grupos pagos por particulares. Então, esse pessoal ainda entrava floresta dentro, invadia o pedaço da Espanha para buscar alimentos, escravos, riquezas. Já as entradas, os entradeiros, eram pagos pelo governo português. E esse pessoal não podia ultrapassar o espaço que era da Espanha, certo? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. As bandeiras, que era o principal, tinha quatro tipos de bandeiras, de bandeirantes. A primeira bandeira de apresamento era para caçar o índio para ser preso, certo? Porque havia um comércio de escravos muito forte naquela região, mas os escravos negros não chegavam muito por aqui. Eles preferiam pegar escravos indígenas, até porque eles vendiam para essa região aqui, ó, do Rio Paraná, né? A região da Prata, aqui onde hoje é a Argentina, Paraguai, Uruguai, porque essas regiões havia uma exploração já de minérios, mas essa parte aqui era da Espanha, então os brasileiros não tinham direito a entrar aqui para explorar. E qual era a situação? Nisso eles precisavam de muita mão de obra. O pessoal caçava índios, já que dificilmente escravos negros vindos da África chegavam por essa região. E aí era um comércio muito importante, o comércio de apresamento, certo? Por isso aí as primeiras bandeiras. Outra era o sertanismo de contrato, que era para destruir quilombos, que eram aqueles aldeias que os escravos montavam para fugir. Então, para recapturar escravos, era muito comum você chamar bandeirantes. Outra era a bandeira de prospecção, que era a busca de metais preciosos, vão acabar encontrando ouro. E a outra bandeira era a bandeira de monções, que era a bandeira de abastecimento, quando as colheitas eram ruins, os bandeirantes entravam mata dentro para conseguir novos gêneros alimentícios que alimentassem as aldeias. Os bandeirantes eram comerciantes e exploradores. Uma coisa aqui interessante é você começar a perceber que os bandeirantes, como eles não eram pagos pelo governo português, eles eram pagos por produtores rurais dessa região, o que é que se fazia? Eles tinham liberdade para passar o espaço que antes era da Espanha. Porque a parte de Portugal era só essa aqui, viu? Aqui pelo Tratado de Tordesilhas, essa parte aqui era a parte espanhola. Mesmo assim, ó, buscando índios, os bandeirantes entraram, desbravaram o Brasil adentro, certo? Aqui, ó, vão ser os lugares onde vai se encontrar ouro. Essas regiões aqui de rosinha com as partes amarelas,
tá certo? Consequência dos bandeirantes foi o alargamento das fronteiras e a descoberta de ouro nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Uma das grandes questões, gente, é se os bandeirantes são heróis ou vilões, tá certo? Porque eles escravizaram muita gente, mataram muita gente, certo? Onde é que vai ser encontrado o ouro? Ouro vai ser encontrado, por acaso, em Minas Gerais, em 1699. E aí tinha-se um problema, minhas crianças. Quando se descobre ouro, você tem no Brasil uma situação estranha. O Brasil era uma colônia importante, mas descobrir ouro gerou um problema. Portugal, o rei de Portugal, logo cresceu o olho sobre o ouro, porque o ouro podia pagar as contas de Portugal. Lembre-se que eu falei agora no começo, as moedas eram feitas de ouro ou prata puros, e isso fazia muita diferença. Só que, quando os paulistas descobriram ouro, os bandeirantes, eles, sem querer descobrir o ouro, eles pensaram, não, o ouro é nosso que nós descobrimos, o ouro não é da coroa portuguesa. E isso vai gerar um problema sério, certo? Portugal vai defender que qualquer pessoa pode explorar o ouro desde que pague seus impostos. Já os bandeirantes diziam não, vai ser, o ouro vai ser apenas dado a quem descobriu, que foram os paulistas, os bandeirantes de São Paulo. Isso vai gerar um problema, vai gerar em 1707 a Guerra dos Emboabas. Por que a Guerra dos Emboabas, gente? Emboabas era o seguinte, quando descobriu-se que o Brasil tinha ouro, veio gente de todo lugar para cá. Quem era do Nordeste migrou para o Sul em busca de achar ouro. Quem era pobre em Portugal veio para o Brasil tentar arriscar a sorte e encontrar ouro. A grande questão era que ouro era a chance de você ficar rico do dia para a noite. Então o Brasil teve uma corrida do ouro e os paulistas, os bandeirantes, não achavam isso muito legal. Eles achavam que, como eles acharam o ouro, eles deveriam apenas eles explorarem. E aí isso foi gerando a Guerra dos Emboabas, certo? É um conflito que ocorreu em Minas Gerais entre 1707 e 1709. Foi uma guerra entre os bandeirantes contra os emboabas. Emboabas era o nome que se dava aos forasteiros, certo? Que vinham correr atrás de ouro. Os paulistas, na qualidade de descobridores das minas, reivindicavam para si o direito exclusivo de exploração do ouro. Os que discordavam desse intento, em sua maioria portugueses e baianos, ficaram conhecidos como emboabas. Da língua tupi significa aves pernaltas, aves das pernas grandes, em referência ao hábito dos forasteiros de usarem botas. Tá certo? O confronto só termina em 1709, com a intervenção do governador do Rio de Janeiro. Qual é a história? Os bandeirantes são derrotados e qualquer um autorizado pelo governo de Portugal vai ter o direito a explorar o ouro, certo? Os paulistas retiraram-se da região e foram descobrir ouro mais tarde nos estados de Mato Grosso e Goiás, tá certo? Portugal basicamente vai dizer o quê? Qualquer pessoa pode explorar desde que pague os impostos. Os principais impostos eram um quinto. O principal imposto é o quê? Ele dizia, 20% de todo o ouro pertence ao rei de Portugal. O resto você pode ficar. Além do quinto, você tinha a captação, que era um imposto que cada escravo que você tivesse, você tem que pagar por ano 17 gramas de ouro por esse escravo. Senão o escravo era confiscado. Bom, gente, essa é a primeira parte da aula. A gente vai explicar com mais detalhes na próxima semana. Um grande abraço para todos vocês.